Olá, pessoal! Estamos começando o SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável do Departamento de Ciência do Solo da Exalc-USP. Eu sou Thaís Mattioli e hoje o tema vai ser Desafios da Pesquisa e Desenvolvimento na área de alimentos. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Estou aqui com o professor, coordenador do Solo Agro, professor Luiz Aleone. Tudo bem, professor? Tudo bom, Thaís? Vamos para mais um SoloCast. Vamos lá. E hoje estamos com uma convidada muito especial, que é minha xará, a professora Thaís Vieira, que é professora e diretora da Exalc. Tudo bem, Thaís? Um prazer tê-la aqui conosco. Tudo bom, xará? Um prazer. Um prazer muito grande. Pessoal, vocês que estão me ouvindo, acho que vocês devem ter reparado que eu tô meio fanha aqui, tô saindo de um resfriado, então não reparem nisso, a gente vai ter uma conversa ótima aqui da mesma maneira, não é mesmo? É isso aí. Eu vou falar um pouquinho, da professora Thaís. Ela é engenheira agrônoma pela Universidade de São Paulo, que é a Exalc, e doutora em Tecnologia de Alimentos pela Unicamp, com período sanduíche no CIRAD, na França. É livre docente pela Universidade de São Paulo, pela USP. Foi pesquisadora visitante na University of California, em Davis, e pesquisadora da Embrapa Agroindústria de Alimentos. Ministra disciplinas de graduação e pós-graduação em desenvolvimento de produtos e processos. E, como eu já falei, ela é a atual diretora da Exalc-USP. Então, estamos aqui, com uma pessoa muito ilustre para nós, Ficamos muito felizes mesmo com a sua participação no nosso podcast. E para a gente começar a nossa conversa, então, que vai ser mais científica, a gente vai falar mais da parte técnica da professora Thaís. Então, a gente queria saber, qual que é a importância da área de Ciência e Tecnologia de Alimentos em ciências agrárias? Bom, é super importante, mas antes de responder isso, eu queria agradecer pelo convite de estar aqui num podcast de tanta qualidade, podendo falar dessa área que é muito importante em ciências agrárias. Eu tive contato com a área de Ciência e Tecnologia de Alimentos durante minha graduação, porque a gente tem disciplinas obrigatórias na Exalc, e aí virou uma chave. A gente está produzindo alimentos, estudando para produzir alimentos, fibras, energia. Mas esse alimento tem que chegar ao consumidor, que é quem faz a escolha final. Cada um de nós, quando chega no supermercado, deve ter todas as informações ali para fazer uma escolha consciente. E, no final das contas, quem dita o que vai ser produzido, como vai ser produzido, a forma de entrega, somos nós, no papel de consumidores. Então, é uma área extremamente importante, porque a gente está, o agro representa em torno de 25% do PIB do país, que foi crescendo muito lentamente nos últimos anos, mas o pouco crescimento que teve veio do agro. E a indústria de alimentos no Brasil, que conta aí com mais de 40 mil indústrias, sendo que mais de 90% são micro e pequenas, responde por 10% do PIB. Então, se a gente junta tudo isso, é um reflexo da importância do processamento da tecnologia de alimentos nas ciências agrárias. Sim. Muito bom. Bom, Thaís, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Como a sua xará, Thaís, comentou, é uma satisfação. É o primeiro podcast da área de alimentos que a gente faz. Sim. E trazendo a diretora da Exalc, parabéns pela sua carreira acadêmica, por assumir essa posição extremamente importante, E até interessante que na sua apresentação foi falado do doutorado sanduíche, que não deixa de estar ligado ao alimento, Então, para o pessoal que talvez não esteja acostumado, o doutorado sanduíche lembra a figura de um sanduíche, em que o aluno faz uma parte dos seus estudos na sua instituição,
vai para uma instituição externa, que pode ser no Brasil ou no exterior, depois completa a sua pós-graduação na mesma instituição. Então, é como se estivesse fazendo uma figura de um sanduíche, né? É isso mesmo. E que agrega muito. Assim como um sanduíche, a gente consegue ter vários nutrientes ali de uma forma prática, que é o que a gente quer, num doutorado também. A gente consegue, né, fazer uma parte. E esse doutorado, Leone, foi justamente usando a respeito, né, em um assunto que foi da minha tese de doutorado, que eu trouxe para a carreira depois, que é o uso de resíduos, ou valorizar os coprodutos, o que não é muito utilizado, o que sobra, né? Então, é agregar valor a um coproduto ou a um resíduo, que não é utilizado. Na época, foi com cana-de-açúcar. Olha, com cana, esse doutorado. Que sempre vai estar na Que sempre vai estar lá. Torta de filtro de cana-de-açúcar é para extrair cera, para uso em alimentos. Para usar. Aí, tá vendo? A economia circular, né? A economia circular, que quem é agrônomo, né, já tem esse conceito muito arraigado nas nossas práticas, né? Thaís, uma curiosidade, você estava falando da interação, né, do campo e o que o pessoal comenta depois da porteira, né? Agora, pelo que você tem sentido em todo esse tempo ensinando, o aluno de agronomia, não o aluno de ciência de alimentos, que é um dos cursos da Exalc, mas o aluno da engenharia agronômica, de forma geral, não tem muita afinidade com as coisas ligadas à engenharia, processos, né? Agora, qual que é a tática que vocês usam na didática, na graduação, para atrair esse aluno, para ele se interessar pelos processos depois que um produto é colhido? Acho que essa é uma curiosidade que muita gente tem, né? Eu acho que o grande... na verdade, o que chama um aluno de engenharia agronômica para a área de processamento de alimentos é a possibilidade de pensar em novas formas de agregar valor, explorar um pouco da criatividade. Recentemente, a gente teve uma experiência muito positiva na Exalc com uma disciplina interdepartamental, que é um outro ponto importante. A gente trabalhar de forma transdisciplinar atrai muito o engenheiro agrônomo também para essa área, que foi com uma disciplina específica em pescado. Então, uma disciplina que ela é da Exalc, ela não é vinculada a um único departamento. Então, a gente abrange a qualidade e inovação na cadeia produtiva do pescado, com professores do departamento, né, de zootecnia, com professores do departamento de alimentos, com convidados externos da área de economia, com egressos, muitos agrônomos que trabalham na área de alimentos também, mas não só isso. E eu acho que o grande chamariz é, na verdade, a conexão entre os elos. E isso atrai o engenheiro agrônomo, que mesmo que ele não vá dimensionar um equipamento ou trabalhar na parte de fábrica, ele pode trabalhar na área de P&D com desenvolvimento de novos conceitos, com as certificações, com rastreabilidade, com vários aspectos que são relacionados à inovação e ao desenvolvimento dos vários setores produtivos que a gente tem. Então, se a gente pensar em cadeias, a tilápia é um sucesso, né? No Brasil, a gente tem um grande destaque. E como é um peixe, sai da água, tem que ser processado, a indústria tem que estar ali agregada, conectada, senão a cadeia não teria todo esse sucesso. Então, esse é um exemplo, mas a gente tem outros também. A famosa vida de prateleira. Vida útil, a gente fala, porque tem muita coisa que não fica na prateleira, né? Aliás, esse é um ponto muito importante. Quando a gente pensa em processamento, que muitas vezes na verdade, difundido como um vilão, eu costumo dizer que o processamento de alimentos não é um vilão, é a solução. O contrário, porque a gente ainda perde muito alimentos. Então, o desperdício é algo muito importante. Países de primeiro mundo, sobretudo os países europeus, têm valores altíssimos, cerca de 40% de alimentos que já estariam prontos para o consumo são perdidos. No Brasil, a gente não tem dados muito específicos, né? São estimativas da FAO e tal. E aí, entre o food loss e o food waste, que é antes da porteira, depois da porteira, estima-se em torno de 30% de desperdício. É muita coisa. E quando a gente pensa em agregar valor, né, colocar numa embalagem, aumentar o prazo de validade desses produtos, isso é uma forma de redução de desperdício também. Então, é uma área muito importante. Sim. Então, os produtos in natura acaba que, assim,
a gente acaba ouvindo muito de consumo mais in natura, mas a gente tem que pensar, né, que existem os prós Sim. e contras, né, de Sim. você, tanto para um lado quanto para o outro, né, o Sim. in natura e o processado. É. Então, é importante que a gente fale disso mesmo aqui, né, Sim. professora? Mas, assim, em relação à pesquisa, né? A pesquisa de alimentos, como que anda a pesquisa hoje em dia, né? Ou nos últimos 10 anos, por exemplo? Como que vem sendo a pesquisa relacionada com o agro, né? A pesquisa de alimentos com o agro. Olha, eu acho que antes de tudo é pensar em novas formas de processamento, usando métodos ou processos que são menos agressivos ao meio ambiente. Esse é o primeiro ponto. Que usem menos energia, que usem insumos amigáveis ao meio ambiente. Então, a indústria está indo para esse caminho muito com o suporte dos trabalhos de pesquisa. Na minha área específica, eu trabalho muito com a otimização dos processos, visando a redução, né, produzir mais com menos. Em um grande resumo é isso, usando modelagem, otimização, superfícies de respostas, mas validando isso de uma forma prática. Então, a gente vai em bancada, uma escala piloto, para a produção, por exemplo, de novos ingredientes. Porque daí, ligando a essa vilanização do processamento de alimentos, seria muito importante que os consumidores tivessem cada vez mais acesso a boa informação, para ler um rótulo e fazer uma escolha consciente. Então, é claro que a gente tem alguns aditivos que em alguns países do mundo, Europa, Estados Unidos, Japão, já não são mais permitidos há anos, porque podem estar relacionados, né, a algum impacto sério sobre a saúde humana. Então, a gente tem que avançar, porque não adianta só proibir um aditivo e não ter uma opção para que aquele alimento se conserve. Então, uma das linhas em que o grupo trabalha bastante é usando subprodutos para desenvolver novos antioxidantes, por exemplo. Então, a base de acerola. Agora, a gente está com um processo de abacate muito legal, inclusive usando matérias-primas que são de um produtor exalquiano, que processa seu abacate para fazer óleo, seguindo o que faz com azeite. É um produto assim, extrai a frio, não tem aditivo, não tem nada, mas vai se rançar, né, com o tempo. E aí a gente vai perder, vai ter desperdício. Então, esse trabalho que está em curso agora é usar casca e caroço de abacate para extrair, para fazer um processo super amigável, usando algumas tecnologias, ultrassom, enzimas, água. Depois secar, fazer um pozinho no spray dryer, que é um equipamento de bancada, que agora eu estou feliz, que a gente acabou de comprar um spray dryer com uma capacidade boa, que dá para produzir micropartículas antioxidantes a partir do próprio resíduo da produção do óleo do abacate, para colocar no óleo depois ou em outros insumos. Então, esse é um exemplo que está agora em curso. E o avanço no conhecimento, na verdade, ele veio graças aos trabalhos que não só a Exalc, mas outras unidades da USP, as parcerias com o exterior, permitiram que a gente identificasse moléculas novas, né, processos novos, funções. Aí tem toda a parte de efeito citotóxico, não é porque um produto é de origem natural que ele não vai causar nenhum malefício, a gente tem que avaliar isso. Então, é algo bastante complexo e muito relacionado à produção agrícola, agropecuária, porque nossas matérias-primas vêm daí. Sim, isso. Com certeza. Muito legal, né? E Thaís, você comentou da indústria, né? A indústria brasileira tem acompanhado esse desenvolvimento ou ainda é muita tecnologia importada? Olha, a gente tem vários cenários, né? A gente ainda tem, sim, bastante tecnologia importada. Seria necessário que a gente tivesse mais desenvolvimento de equipamentos, né, no Brasil, sobretudo para as pequenas e médias empresas que tivessem mais acesso. Mas estamos avançando com isso. Agora, a indústria tem, sim, se movimentado muito para rever as suas formulações. Então, quando a gente fala em um assunto que pode até ser polêmico, que é o termo ultraprocessado, a minha opinião pessoal é que esse termo ele poderia ter sido selecionado ou definido de uma outra forma. Porque eu posso ter um alimento que ele é processado, por exemplo, um leite UHT. É um tratamento térmico. Eu posso ter um leite UHT, que é ultra alta temperatura, né, o processo de esterilização, sem nenhum aditivo adicionado. Ele é colocado numa embalagem, isso garante o acesso, garante a segurança alimentar, garante com que chegue a lugares mais remotos,
de uma forma que um leite só pasteurizado não chegaria. Ou seja, você vai olhar a composição nutricional, a composição, a lista dos ingredientes é leite. Agora, a gente tem outras formulações, outros alimentos em que você não reconhece, na verdade, quais seriam as matérias-primas originais ali. Então, a França, em vez de usar o termo ultraprocessado, usa o termo transformação. Quando transforma um ingrediente a ponto de não identificá-lo mais em uma formulação geral. Então, o que eu falo para a família, para alunos, vamos ler os rótulos, entender. Tem um movimento muito forte que começou... há quase 10 anos, em 2015, que é um movimento que a indústria de alimentos abraçou, porque os consumidores também queriam, que se chama Clean Label. Então, esse movimento ele não se refere somente à rotulagem, mas é a transparência no processo. É um consumidor ler um rótulo e identificar o que tem ali, como ingredientes que a gente normalmente tem em casa, e não siglas, né? Então, é complicado para quem está nessa área conseguir fazer com que o consumidor entenda a diferença, as vantagens de um processamento e, ao mesmo tempo, a importância de uma escolha consciente baseada na informação. E para resolver isso é educação, né? Educação e difusão, que nem a gente está fazendo aqui. Exatamente. O Thaís, é interessante como você responde e eu vou pensando em questões, quebro todo o protocolo que a Thaís organizou aqui, mas uma pergunta de que quem está nos ouvindo ou assistindo deve estar fazendo. Quando eu vou numa prateleira de um supermercado e vejo N rótulos, né? Qual que é uma dica que você falaria assim, olhe para tal grandeza, para tal valor, que esse é importante, esse é interessante? Qual que você acha que é um que o pessoal precisaria passar a prestar atenção e geralmente não olha? A lista dos ingredientes. Os ingredientes, agora com uma mudança na legislação, as letras vão ser maiores, então a nossa geração consegue enxergar melhor. A minha, né? Porque a sua já é abaixo. Mas já usa óculos. Tá perto. A lista dos ingredientes ela é apresentada de forma decrescente. Então, se você vai comprar, por exemplo, um iogurte, você pode ter iogurte em que a formulação, por isso que eu estou falando que a composição, a formulação é muito importante. Vai ter leite, fermento, alguns deles. Outros vai ter soro de leite, aditivo, goma, fermento no final. E para o consumidor está tudo ali na mesma prateleira dos iogurtes, embora alguns nem sejam iogurtes. Né? A denominação vai ser uma especialidade láctea. Mas para o consumidor leigo, ele vai, ainda mais com a nossa situação no Brasil... Vai no preço. Ele vai no preço, óbvio, né? Então, por isso que eu estou falando da conscientização. Então, a dica que eu daria é ler os ingredientes com a consciência de que eles vêm em ordem decrescente. Então, se é um suco, você vai querer suco integral. Se você tem água, açúcar antes do suco... né? Já preocupa. Porque a própria ordem do rótulo... A ordem ela é decrescente, ele tem que vir assim, o que tem mais primeiro. Interessante. E tanto que os aditivos vêm sempre ao final, porque eles são adicionados em quantidades muito pequenas. Muito pequenas. Eu acho que com isso, a gente já consegue fazer boas escolhas. Né? Sim. Eu... Não querendo falar assim, estar à frente, mas eu acho que eu já sabia um pouquinho disso, porque eu faço algumas dietas, né? Então, para quem faz dieta, você acaba sabendo o que... A minha nutricionista sempre fala, Thaís, olha para ver o que tem primeiro, que né? Você falou do iogurte, né? Então, eu sempre pego de 2 ingredientes, que é o leite e fermento mesmo. Leite e fermento. Que é... já reflexo desse movimento Clean Label. Sim, que é você ter transparência. Então, a indústria de alimentos ela vem fazendo um esforço muito grande para tirar aditivos, para tirar esses ingredientes. Quando a gente pensa no histórico da evolução da indústria assim, na humanidade, primeiro, que o alimento sempre teve papel central em definir a história da humanidade, né? Começando lá com a agricultura, 10 mil anos, e algumas técnicas são milenares. Quando a gente pensa em secagem, fermentação, os alimentos fermentados, eles são, assim, milenares, já eram usados na China, já eram usados na Europa, que é você produzir fermentação, que é o que acontece com o iogurte, acidificar aquele meio, aumentar a validade.
do leite, do peixe, o alite, é um peixinho fermentado, né? Que é uma iguaria. Então, a secagem, você retirar a água para aumentar a vida útil, você fermentar, baixar o pH, colocar sal para diminuir a atividade de água, é a base dos processos que a gente usa até hoje. É claro que tudo foi melhorando. Quando foi chegando na década de 60, no mundo inteiro, foi o boom dos aditivos. Como fazer com que os alimentos ficassem mais gostosos, mais cheirosos, mais coloridos. Então, foi a era daqueles aditivos que hoje já estão sendo retirados dessas formulações. Então, é claro que a gente tem graus de processamento, mas mesmo um alimento in natura, se a gente pensar como que a gente conseguiria viver, nós, as pessoas que trabalham nas casas, quem leva o filho para a escola e voltar, comendo tudo in natura, seria muito complicado. Porque se a gente pensar no milho congelado, ele foi processado, né? Tanto que antigamente, quando se falava em indústria de alimentos, você lembra disso, Leone? Indústria de beneficiamento? Beneficiamento. Arroz, beneficiamento de arroz. Sim, sim. Você tira lá alguns componentes para conseguir cozinhar mais rápido, né? E que gerava um resíduo que era descartado, né? Que era descartado. Totalmente. E hoje, né, já é reutilizado, já tem né? essa preocupação, já é reutilizado. Legal. Thaís, uma pergunta que também eu fiz enquanto... Eu bolei enquanto você respondia. O whey. Né? É um tema que a gente ouve falar de tudo quanto é forma, né? E desde idosos que poderiam ter a sua proteína vinda do whey, até gente que não precisaria consumir whey e consome, né? Qual que é a sua opinião, assim, porque nós temos um público, a gente fala, a gente tem uma audiência muito ampla, diversificada, ampla, né? Então, surgiu essa pergunta, assim, e o que você acha? Tá tendo um exagero? Ou tem gente que não precisava que está consumindo? E talvez tenha gente que precisava e não está consumindo? A minha opinião é que sim. Na verdade, a gente vê a história da alimentação, a gente tem as ondas, as modas. Eu costumo falar em aula... E eu tenho uma capa da Veja guardada da década de 80. Essa capa tem um ovo. E a manchete da Veja, chutem. Falando mal. A cápsula da morte. Ou seja, na década de 80, o ovo era o pior alimento do mundo. E hoje a gente vê, principalmente depois da pandemia, quantos benefícios, como foi bom. Quando eu era aluna na Exalc, na época de graduação, as pessoas estavam começando a estudar formas de aproveitamento do soro de leite, e o whey era uma delas, porque era um resíduo, era um problema para a indústria, um volume muito grande. Então, eu penso, que bom que a gente, com processamento, com tecnologia, conseguiu aproveitar uma proteína nobre. Aí, entrando na parte de nutrição, que não é a minha área, mas como trabalhando na área, claro que a gente lê. Quando a gente chega ao consumidor, nem sempre o que é prescrito, né, pelos profissionais não sérios, né? A gente tem claro, os nutricionistas muito sérios que vão fazer uma prescrição, indicar uma quantidade, dependendo do objetivo, né, do estado que aquela pessoa precisa, mas a gente vê isso sendo vendido aí, um colega fala para o outro. Então, certamente deve ter algum exagero e muitas pessoas tomam sem precisar, porque o corpo não estoca proteína, né? Então, a nossa proteína em excesso vai sobrecarregar os rins, os nossos órgãos. Então, é muito delicado, né? Quando a gente entra nisso dos modismos e tudo mais, será que todo mundo precisa? Acho que algumas pessoas sim, outras certamente não. Não, né? Você ter uma dieta equilibrada, a princípio seria suficiente, comendo as proteínas que vêm da carne, do frango, do ovo, do queijo. Dos vegetais. Né? Mesmo dos vegetais, os pulse estão na moda. Então, assim, tem de tudo. Agora, tem muito suplemento alimentar sem nenhum embasamento científico sendo vendido e é complicado, né? A gente fica no meio disso, mas eu acho dessa desinformação. É interessante a gente ouvir uma pessoa da área, né, Thaís? Porque é também um papel, eu acredito, dos nossos podcasts de alertar para algumas coisas que são vendidas e que precisariam ser mais bem esclarecidas, as pessoas precisariam tomar um pouco mais de cuidado para não entrar nesse modismo, né, que você comentou. A moda vai e vem. Com certeza, vai e vem, com certeza.
Você falou em determinado momento, né, sobre o uso de certas partes do abacate, por exemplo, né, que não eram utilizadas e que hoje em dia estão sendo usadas. Eu fiquei bem interessada nesse assunto. Eu tenho até uma essa né, se ela estiver ouvindo, ela trabalha com abacate, E eu achei interessante você citar essa linha, esse assunto, porque muita gente não sabe, né? Ah, nossa, tem uma produção enorme de abacate, né? Ou se não, alguma outra cultura, assim, que as pessoas não fazem ideia do que é utilizado aquele produto, né? Às vezes até a gente que é do agro... O coco, né? O coco é um exemplo também. Por exemplo, às vezes a gente vê muito hoje em dia grandes culturas, né? O agro, ele tá muito voltado para grandes culturas, mas também existem aquelas culturas que pode ser que as pessoas pensem, nossa, mas o produto final dele é só, por exemplo, o abacate, vitamina de abacate ou guacamole? Então, assim, talvez eu queria que você citasse alguns outros alimentos, né, ou alguns outros cultivos que a gente tem no agro, que talvez as pessoas não façam ideia de que é utilizado para certo produto que a gente consome. Não sei, né? Mas o coco, por exemplo, a gente tem o óleo de coco que é utilizado para diversas coisas. Então, assim, não sei, agora eu acho que eu te coloquei no... Mas... na verdade, assim, a gente tem mercado para tudo, né? No caso do abacate, existe um mercado para o fruto in natura e esses produtores, especificamente, também produzem o azeite. Extraído a frio, como eu falei, num processo muito parecido com o que é feito com azeite de oliva, e vendem esse azeite. Então, é um mercado que está crescendo. Na Califórnia já tem muito azeite de abacate. E agora, no Brasil, a gente tem alguns produtores, somos um grande produtor, São Paulo, Minas, bem nessa região. E quando você processa, aquilo que sobra na nossa casa, muitas vezes sobra na indústria. Só que em quantidades muito maiores. Então, o azeite ele é retirado da polpa do abacate, da parte verdinha que a gente come. Sim. Inclusive, esse produtor tem variedades de abacate e azeites varietais de abacate, né? Que nem a gente tem com oliva. Mas a casca e o caroço sobram. Então, hoje em dia... E tem outros resíduos também, né? Também sobra o efluente, que são as fibras da polpa depois que extrai, porque essa extração ela é com água. A frio, se é para o azeite virgem, a quente, se for para aumentar o rendimento, mas daí reduz um pouco a qualidade do óleo. Aí esse óleo vai para cosmético. Então, isso acontece com outras oleaginosas também. A gente tem vários processos. Agora, de outros produtos agropecuários, eu acho que a maioria é soja. Né? Isso, eu ia citar soja. Cita alguns produtos de soja, por exemplo, para a gente conhecer um pouco mais. Soja a gente tem um óleo de soja, aí o que sobra da extração, que é o farelo de soja, ele é muito usado na alimentação, né? Na forma de proteína texturizada, concentrada, isolada de soja. Soja é um exemplo de cadeia em que se aproveita tudo, até a fibra da casca da soja. No Brasil, a gente exporta a gente processa quanto da soja? Acho que uns 35%. O resto é exportado como grão, né? Esse é um aspecto importante. A gente tem algumas cadeias produtivas em que quase tudo é processado, desde um processamento mínimo até um processamento mais elaborado, e outras não. Então, quando a gente fala em produção animal, mais de 90% vai para o processamento. Do que a gente produz, 58% vai para a indústria de alimentos. Então, isso mostra o quanto de margem tem para crescer e o quanto que isso seria favorável para a balança comercial do Brasil, porque a gente pode comercializar, exportar produtos com maior valor agregado. O próprio álcool de segunda geração, né? Então, ele gera resíduos de qualidade muito grande, né? Lignina, os óleos, o próprio a gás. Sim. E é muito interessante essa ideia do que a gente fala de novo da economia circular, né? De ver o que acontece para fora, né? Para reaproveitar. Um outro projeto que foi muito legal também, de reaproveitamento, que virou um produtinho super, muito bom. Os cogumelos. A gente vê esses shiitake, shimeji em bandejinhas, né? Vem o pilho,
Mas quando ele é cortado, o pedacinho da base do cogumelo que fica ali naquele bloco de crescimento, naquele substrato, ele é retirado e jogado fora, por questões de contaminação. Aí você chega no supermercado e compra uma bandejinha de um cogumelo qualquer, mas a indústria, quem está processando aquilo, em geral, pequenas empresas ou médias empresas, tem esse resíduo gerado. Então, e os cogumelos têm algo muito interessante que caracteriza o sabor umami, que é aquela mistura de salgado com algo que lembra algumas especiarias, é o sabor umami, é o sabor de um pozinho que a gente encontra no supermercado, que tem nas preparações culinárias chinesas, por exemplo, muito vem do aspartame, de alguns aminoácidos que dão essa característica de potencializar sabor. E qual que é a vantagem disso? Sal é um problema, né? Excesso de sal é um problema na alimentação do brasileiro. A indústria toda foi reduzindo sal nas suas formulações. O sal também é um conservante, então não é tão simples reduzir sal. E às vezes a indústria faz o maior esforço para reduzir o sal, chega na casa, o fulano pega o saleiro e põe o sal. De sal. Né? Então, alternativas para a redução do sal também é algo que vem sendo estudado nos últimos 20 anos. Então, nessa linha, o que a gente já fez também em um dos projetos do laboratório foi extrair esses nucleotídeos, esses aminoácidos, de um resíduo do shiitake, que é a basezinha que era jogada fora. Então, foi higienizado, usando otimização, superfície de resposta para ter a máxima extração possível, só com água, ultrassom. Daí a gente secou, fez um pozinho, e esse pozinho foi aplicado em snacks de milho, tipo um salgadinho comercial que todo mundo acha por aí, que é cheio de sal, em substituição ao sal ou em complementação ao sal. E com os testes sensoriais, que isso é outra área importante na área de alimentos, a gente sempre tem que ter a validação. Não adianta você fazer algo que o consumidor não goste. Todo mundo quer comprar, antes de tudo, algo que seja gostoso, né? Não só saudável. Se bem que tem gente que vai só no saudável e come umas gororobas ali. Que não tem gosto. Sei que não tem gosto, mas o ideal é que seja saudável e gostoso. Então, a gente substituiu nesses snacks expandidos à base de milho com um pozinho feito à base de um resíduo de shiitake. E com isso é possível ter um produto gostoso, saboroso, com menos sal. Então, é um exemplo, né, de aplicações que a gente pode ter. Que Muito legal bacana, saber né? disso. Fiquei interessada sobre isso. Thaís, esse assunto é muito legal, né? E a gente bola um monte de perguntas, a gente poderia ficar um tempão falando sobre isso, né? Tempo enorme, realmente. Mas deixa eu fazer uma pergunta mudando completamente de assunto, né? E essa função de administração, como é que está sendo? Eu já ia perguntar isso. Como é que está? Olha, você teve vários, né? Você né? teve vários cargos antes de chegar à diretora, né? Então você teve experiência, você não chegou por acaso, né? Um papel muito forte na comissão de graduação. E com uma pandemia no meio. As parcerias, Sim. uma muito marcante com as universidades francesas, né? Sim. Mas agora você está passando por uma fase de estar como diretora da Exalc, que é uma escola extremamente tradicional, consolidada, famosa, centenária, de alta qualidade. Como é que está sendo? Como é que está sendo essa experiência aí? Está conseguindo dormir bem? Consigo dormir bem, mas por um motivo. A gente tem muita gente boa na Exalc. Então, em primeiro lugar, eu não me sinto como uma diretora sozinha, nunca. Tem apoio, tem os conselheiros, tem as pessoas para as quais eu ligo, pedindo uma opinião. Então, eu acho que a Exalc tem essa característica, e ainda mais nós, como ex-alunos da Exalc, a gente já tem esse sentimento de se ajudar. E eu estou vendo muito isso na diretoria. Então, como você falou, Leone, a carreira, acho que a experiência prévia, principalmente nos últimos 4 anos na graduação, como presidente da graduação, com uma pandemia no meio, que não foi fácil, e a Exalc foi um exemplo. A gente não parou com as aulas, a gente manteve calendário, os alunos puderam se formar, mas não é fácil. Mas isso traz uma bagagem que me deixa mais segura para essa posição agora de estar à frente da diretoria da Exalc. Então, não estou sem dormir. Assim. Primeira mulher diretora da Exalc, Primeira né? mulher, verdade. Pois é, né? Poderia ter sido antes. A gente tem ótimas professoras na Exalc, né? Mas eu acho que é cada coisa a seu tempo. Então, é um caminho
que a gente muito legal, vai tendo, né? Bacana. Mas assim, mas está sendo, é desafiador, é claro, mas eu acho que quando a gente tem boas intenções e é cercado por pessoas que apoiam ao lado, e todo mundo apoia, isso que é muito legal, né? Então a gente tem as comissões assessoras, as comissões administrativas, os funcionários, as conversas com os alunos, Exalc não entrou em greve, né? Nem fale. Então, foi muito bom, né? O que eu acho que é interessante é essa visão, né? Você está... Logicamente, o SoloCast é atemporal, né? As pessoas vão assistir e ouvir ao longo do tempo, né? Mas você está aí com um quarto da gestão, né? Um quarto. Um ano tendo... quarto. Hoje nós estamos numa época em que você está completando 25% da sua gestão, tem mais 3 anos. E é mais, né, um reforço dos parabéns mesmo, de ter chegado a essa função e boa sorte aí no restante, né? Sim. Conto com vocês, conto com os colegas todos, isso aí. né? Parabéns, viu, Thaís, mais uma vez. Obrigada. Então, você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, nós estamos aqui com a diretora da Exalc USP. E se você quiser ter um diploma USP no seu currículo, acesse o nosso site www.soloagro.com.br e talvez você se interesse, né, pelos nossos cursos que estão abertos para você se tornar um dos nossos alunos aí. E agora, eu até queria saber, né, a opinião da diretora da Exalc sobre esses programas de extensão que tem dentro da Exalc. Como que você vê os programas, os cursos, até mesmo o Solo Agro? Viu? São super importantes. A gente tem na Exalc 7 cursos de graduação. É a primeira porta de entrada, né, para quem está saindo do ensino médio e tem interesse pela área de ciências agrárias, mas também ciências ambientais, ciências econômicas. Então, a gente tem esse leque de opções com 7 cursos de graduação da Exalc. Os programas de mestrado e doutorado estrito sensu, que também tem um histórico de muito valor para a Exalc. Nós temos vários programas de doutorado e mestrado que são muito bem avaliados pela CAPES, com conceito 7, e os cursos de extensão, que é uma outra porta de entrada para quem fez graduação na Exalc ou qualquer outra graduação. E isso representa um valor muito importante para a Exalc, porque são docentes da USP que participam desses cursos, são cursos de muita qualidade, e é tão gratificante quando, como diretora, são vários eventos em que eu participo, e em cada um deles vem um conjunto de pessoas para cumprimentar e falar: olha, eu sou aluno da Exalc. E boa parte dessas pessoas estão fazendo os cursos de especialização da Exalc. Então, é bem gratificante ver também esse reconhecimento, esse sentimento de pertencimento dos nossos alunos de especialização, Sim. reconhecendo, se identificando como aluno da Exalc USP e do nosso lado, temos a segurança de estar oferecendo um conteúdo de muita qualidade, né? Porque a gente consegue ver os desdobramentos desses ex-alunos de especialização com ações nas suas empresas, na própria instituição, que trazem um benefício muito grande. A gente sente muito isso. São aqueles que não têm possibilidade profissional de ter uma dedicação integral ao mestrado e ao doutorado, e eles veem na especialização uma oportunidade de se atualizar, estar por dentro do que está acontecendo, ter aula com vários professores que eles só tinham lido artigos ou livros, né? E de repente eles convivem. Então, é uma janela de oportunidades que eu acho que a Exalc ocupa muito bem. É a unidade da USP com mais cursos de especialização, disparado. Assim. É a que mais interage com o mercado, que traz os problemas, ajuda a gente na graduação. E é uma das atividades fins da universidade, né? O ensino, a pesquisa e a extensão. Exatamente. Então, isso a Exalc faz muito bem por meio dos cursos. Que legal. Muito bom saber sua opinião. Dá força para o Solo Agro, sim, né? Dá força para a gente também. E para aqueles que estão em dúvida, né, de fazer uma especialização nossa, fica aí o convite, né, uma sugestão para fazer. Até adiantando, né, Thaís? Solos de nutrição de plantas, fisiologia e desenvolvimento de plantas e
bioinsumos e proteção de plantas que está aí no forninho já chegando. No forno. Logo, muito importante e Sim. super relacionado com a minha área de pesquisa. Com a sua área. Exatamente. Ciência dos alimentos, porque tudo começa com a qualidade da matéria-prima que é produzida. Exatamente. Quem sabe no futuro a gente não faz uma especialização Em alimentos. Em alimentos, pensar, né? Então. Pra gente finalizando, então, o nosso papo mais científico, agora a gente vai entrar num lado mais pessoal da Thaís, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre um hobby que ela tem. Vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. A Thaís comentou com a gente, a professora Thaís, mas agora a Thaís, né? A Thaís, no lado mais pessoal dela, ela comentou que ela gosta de um hobby eu achei bem peculiar, né? Interessante, legal. Mas ela gosta de flamenco, dança e ritmo, né? Que é o... Não é isso? Isso. É isso. Dança flamenca, arte flamenca, né? Envolve dança, palmas, que é o ritmo, carrom, que é um instrumento que eu tenho em casa, gosto de tocar, envolve o cante. Então, é uma cultura... O flamenco é considerado patrimônio imaterial da humanidade. Então, apesar de vir lá da origem da Espanha, com toda a contribuição dos países... americanos, sul-americanos, né, da América Central também, é uma cultura muito rica, então me encanta. Agora eu tirei o pé um pouquinho esse ano, até começo do ano eu ainda estava frequentando as aulas, até meio do ano, tirei o pé, mas já tenho a intenção de voltar no ano que vem com dança, uma curiosidade, e tudo mais. como é que vocês conseguem dançar e ao mesmo tempo fazer aquele jogo de sapateado? Tem que ter uma coordenação motora então, que eu acho impressionante na para verdade, conseguir. tem algo que você tem que pensar. Tem uma amiga que diz que é muito bom fazer flamenco para prevenir o Alzheimer. Porque é igual as pessoas que fazem crochê, tricô, alguma coisa, né? Porque você tem que sempre estar muito atenta, ouvir. E o flamenco, de verdade, né? Ele é ao vivo. Então, o guitarrista toca ao vivo, outra pessoa que fica lá na palma no ritmo também. Quem entra cantando tem que estar atento. Então, quem dança, que é o bailaora, ele tem que estar atento aos sinais e ao ritmo. E o pé, a gente tem pregos embaixo, no salto e na frente do sapato de flamenco, né? Para fazer mais barulho. É um salto de madeira, né? E na verdade, é uma percussão corporal que a gente faz, com os pés, com as palmas. Então é bom, por que eu falei do Alzheimer? Porque tem que estar, prestando atenção no ritmo, prestando atenção em alguma alteração, em alguma pausa que às vezes o cantor resolve fazer e faz na hora e você não vai sair dançando igual uma louca enquanto ele está em silêncio. E pensando nessa matemática, né? Sim. É um ritmo que tem que estar no processo. Interno, no processo. Fazendo, e tem uma história. Demais, você começa, abre, baila, tem o silêncio, tem o cierre. Então, tem os códigos do flamenco. É uma arte que encanta. Eu fiquei curiosa de como que você teve interesse em começar, né? Quando que foi? Eu comecei... Nossa, eu comecei quando eu ainda estava... Eu tinha 20 e poucos anos, então faz anos. Eu começo, faço um pouco, paro e ultimamente, nos últimos 10 anos, eu consegui ficar um pouquinho mais com uma frequência um pouco mais regular, mas sempre mudando, porque na história também mudei, fui para cá, fui para lá, mas quando eu fui para a Califórnia, como professora pesquisadora visitante, eu consegui um flamenco em Sacramento, numa cidade ao lado, e ia uma vez por semana fazer. E aqui em Piracicaba a gente tem uma escola de flamenco, então é muito bom. Para quem não sabe, tá no sangue, né, Thaís? A música, o pai da Thaís, para quem não sabe, né? O professor Norberto regeu... Foi maestro do coral da Exalc. Então isso vem de família, né? Meu pai é músico. Embora não tenha nada de espanhol na família, né? É só uma paixão pela música, pela arte. Mas eu acho que o ritmo, a musicalidade
acho que vem de família e ajuda muito. Nossa, que legal. Muito legal. Muito bom. Muito bom. Acho que o nosso papo vai chegando ao fim, né? Sim. Eu fiquei muito feliz de poder ter a minha xará, né? A diretora da Exalc aqui no nosso SoloCast. Gostaria de agradecer ao professor Leone por dividir aqui comigo a bancada. Muito obrigada, professor. Obrigado, Thaís. Obrigado, professora Thaís. É uma satisfação muito grande a gente trazer convidados que relatam a sua experiência profissional, relatam a sua experiência pessoal, né? E numa linguagem um pouco diferente daquela linguagem científica, pesada, às vezes carregada, né? E a gente bate um papo para falar de ciência, para falar de universidade e de música. E de né? música. Então, fechamos com chave de ouro esse podcast, né, Thaís? Isso aí. E gostaria de agradecer a professora Thaís por ter vindo aqui conversar um pouco conosco. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de conversar com vocês. Uma conversa gostosa. E que esse podcast possa ajudar as pessoas, levar um pouquinho da Exalc, da nossa história, né, para a casa de cada um, para o carro de cada um, para a corrida de cada um, a gente não sabe. Tem uns que só escutam, exatamente, né? várias então, mídias, né? Várias mídias. E é muito gratificante poder colaborar e contar um pouquinho da história da nossa instituição tão querida e levar algumas áreas que muitas vezes não são tão, obviamente, ligadas a tudo que a gente faz na Exalc. Sim, com certeza. Ótimo, muito obrigada mesmo. E eu também agradeço a você que nos assistiu ou nos ouviu. Fiquem atentos que logo mais teremos mais episódios do nosso SoloCast. Tchau! Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima!